sou de lua, somos de lua, de faces e fases. Estamos começando mais um episódio aqui do podcast Sou de Lua. Bem-vindas, mulheres que vão assistir aí do outro lado. Bem-vindas, meninas que estão aqui. Eu me chamo Julie, sou focalizadora de dança circular, trabalho com comunicação sensível também. Estou aqui com a Eli, né? Uma das nossas âncoras, a Eli que traz toda a sabedoria da medicina chinesa, né? Que conduz com nós os círculos também. E hoje nós temos a nossa segunda convidada, ela, Michele. Michele, bem-vinda. É uma honra ter você aqui, ter recebido o seu sim, né? E a Michele, que, gente, é uma imensidão, né? Uma mulher que é uma imensidão. Ela que traz toda essa curiosidade, né, na vida. Ela que traz espiritualidade também, que é uma pessoa muito intuitiva, né? A Michele, ela viajou muitos lugares do mundo, né? Além de ser empreendedora, de trazer essa potência de ser mãe, né? De outras duas meninas aí muito lindas. E o ser mulher, né, Mich? Então, vou te apresentar dessa forma que meu coração aqui fala, mas também quero que tu te apresente, né, para as pessoas. E dando boas-vindas, então, a todas. E hoje a gente vai trazer aí para o Sou de Lua, escalando montanhas. Inspire-se com as conquistas das mulheres pelo mundo. Hoje a gente vai trazer esse verbo, que é esse verbo da gente se inspirar, né, nas mulheres que estão aqui, né, que somos mulheres de muita potência, e também todas essas mulheres que perpassam a nossa vida, né? E esse escalar da montanha, que ele tem um significado que a gente vai descobrir daqui a pouquinho, né? Estamos, então, em lua crescente agora, né, hoje que é dia 19/3, né, então estamos nessa fase de subir, né, de ascensão, da gente colocar aí os nossos projetos e ver eles crescendo no mundo também, né, indo para essa lua cheia que é o nosso ápice, né. Eu internamente estou entrando na fase fértil, né, então já estou na lua cheia internamente. Gurias, bem-vindas. Vou dar a palavra para vocês se apresentarem também, né, e darem oi para todas as mulheres que estão lá em conexão também. Eu me apresento primeiro? Vai lá, Mich. Então tá, bom. Primeiro, gurias, eu gostaria de agradecer o convite, né? Eu me sinto muito honrada por estar aqui no meio de duas mulheres tão incríveis, com uma energia tão maravilhosa e que eu gosto tanto de dividir, né? Um espaço com vocês, um momento de palavra. Falando um pouco sobre mim, tu já me apresentou tão bem, né? Tu me apresentou melhor do que eu acredito. Mas meu nome é Michele Zorzi Baptista. Depois eu vou explicar o porquê disso. Eu sou cristã, sou mãe de duas princesas lindas, a Paola e a Laura. Sou arquiteta de formação, mas eu digo que eu tenho uma veia empreendedora muito forte. Eu não gosto de me definir como arquiteta. Quando alguém me pede, assim... Às vezes eu até esqueço que eu sou formada em arquitetura, apesar de ainda ter o meu escritório. Sou proprietária da Amante, que é uma atmosfera de negócios, né? E sou uma pessoa do mundo. Eu acredito que isso é o que mais me define. Eu sou uma pessoa que gosta muito de explorar. Eu sou muito curiosa, eu sou muito ousada em tudo que eu faço. E acho que não tem duas palavras que me definiriam melhor. Eu gosto de estar sempre... Em movimento. Em movimento, exatamente, em movimento. Que delícia. Bem-vinda de novo. Bom, eu sou Elisângela, já partilho com as meninas, né? Já estamos no 6º podcast. Eu trabalho com a medicina tradicional chinesa. Como tu disseste, eu também sou uma pessoa que sou do mundo. Gosto dessa coisa, dessa conexão, dessa possibilidade de estar com pessoas novas, né, de trazer conhecimento, né, da gente fazer essa troca. Então, essa noite aqui acho que promete ser algo muito especial, né, com a nossa convidada, com esse assunto maravilhoso de inspirar-se e trazer possibilidades para, né, para nós e para as outras mulheres que irão nos assistir. Exatamente. Quando a gente fala de história, né, as histórias elas perpassam a nossa vida, né, através delas que a gente aprende, né. No episódio anterior que a gente falou com a Julie, que é outra mulher de total inspiração, assim, né, poeta, enfim, né, dentista, trouxe as facetas dela, né, inclusive convido as mulheres a assistirem também. Ela trouxe, né,
essa inspiração também e essas histórias até com o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que ele é um livro onde traz o conto e a partir do conto a gente aprende, né? Mas não só nesses contos, né, que são esses contos que nos trazem essa percepção, mas as nossas histórias, né, gente? E aí eu vou começar com uma pergunta aqui para a gente dar esse start inicial. Quem são as mulheres hoje das nossas vidas que nos trazem essa inspiração? Quem são as mulheres de inspiração ou de referência para nós, sabe? Quem são essas mulheres para vocês, gurias? Bom, eu vou começar. Eu acho que a gente tem várias mulheres que passam na nossa vida, né? Em cada fase da nossa vida, eu acho que a gente tem pessoas importantes, né? Então, quando a gente é criança, a gente percebe alguém, né? Que quando a gente é bem pequenininho, a gente tem aquela coisa de que as pessoas são mais próximas, mais conectadas, como se fosse eu mesma, né? É uma coisa assim, bem do infantil, né? E aí a gente depois vai crescendo um pouquinho, vai percebendo, olha, a professora, né? A avó, uma tia, uma vizinha que passa lá sempre com o teu coleguinha, alguma coisa assim. A gente sempre tem uma inspiração de algo que me chama atenção naquela mulher, né? Ou porque ela cuida, ou porque ela faz um bolo. Né? A gente tem muito disso. E daí a gente vai crescendo. Então, sou adolescente, aí eu começo a perceber as minhas amigas. Daqui a pouco eu percebo alguém que é da televisão, né? E a gente vai fazendo essas coisas. E quando a gente se torna adulta, a gente vai identificando... eu acho que é uma outra mulher, né? Então, é aquela que trabalha, aquela que é mãe, aquela que fez, aquela que escreveu um livro, né? A gente começa a aumentar, né, as qualidades, né, dessas mulheres. Então, dá para dizer assim que eu tenho muitas mulheres na minha vida que realmente assim foram importantes, desde uma professora, desde uma vizinha bem próxima, a minha mãe, que eu acho que é uma referência para mim maravilhosa, de uma pessoa extremamente forte, que passou por inúmeras dificuldades e criou 3 filhos praticamente sozinha, porque meu pai faleceu, a gente era muito criança. Então, assim, é alguém que você diz assim, nossa, olha a força, né, dessa mulher. Você tem cada um sabe dos seus defeitos, né, mas a gente vê assim, bom, para mim, o que eu tiro? Eu tiro força, né? Então, para mim, ela foi uma mulher de força. Teve a outra que foi uma mulher de coragem, teve a outra que foi uma mulher bonita, né? Então, a gente tem todas essas facetas, todos esses olhares, né? E eu posso dizer que muitas são importantes, né? E acho que ainda virão outras. Sim. E a gente vai se fazendo com essas mulheres, né? Quando a gente fala sobre essas facetas, né? O que a gente estava conversando antes, né, Michi? Que conforme a gente encontra, né, essas amigas, né, enfim, essas mulheres que são do nosso sangue também, né, essa nossa ancestralidade também, a gente vai levando um pedacinho e também se reencontrando ou se resgatando, né? Ontem eu publiquei nos meus stories essa palavra, assim, o resgate. E é sobre isso, né? Sobre resgatar pedacinhos seus que tu encontra nessas outras mulheres. Exatamente. É impossível citar 1, 2 ou 3 mulheres que nos inspiram, né? A gente tem... Foi perfeito o que tu colocou. Em cada fase da nossa vida, nós temos uma ou várias mulheres que nos inspiram. Eu hoje sou cercada de mulheres que me inspiram, né? Lá na Amante mesmo tem várias mulheres incríveis. Não só as que estão lá, mas as que passam por lá. As minhas filhas me inspiram, né? São mini mulherzinhas, mas eu me inspiro muito, muito, muito nelas, assim... diariamente eu me inspiro nelas. A minha mãe, sem dúvida, a minha avó. Tem uma mulher que me inspira muito e que, eu digo, ela é o motivo de muitas das minhas conquistas, que é a minha bisavó. Falei muito sobre ela no sábado, né? E eu convivi com ela muito pouco, se tu for pensar. Ela faleceu, eu tinha 15 anos, mas também, né, pela distância, pela idade, enfim, eu acabei convivendo pouco com ela. Mas a força dela sempre me inspirou e me impulsionou. Então, é sobre isso. É impossível citar mulheres, né? Eu tenho amigas que foram importantes para momentos e situações diferentes. E todas. Não existe uma mulher que não nos inspire. Eu acho que todas as mulheres nos inspiram em alguma coisa. Pela forma como elas são mãe, pela forma como elas são profissionais, pela forma como elas são fortes, como elas tratam com carinho. Todas as mulheres são inspiração.
A gente Sim. achar essa referência, na verdade, que precisa, né? Daqui a pouco, né? Como eu disse, assim, esse resgate de pedacinhos de nós. Daqui a pouco eu estou precisando de algo que eu possa me espelhar, né, em alguém e buscar desenvolver em mim, né? Então acho que é sobre isso a inspiração quando a gente usa esse verbo, né? É sobre eu pegar aquilo e levar para o meu universo para eu conseguir desenvolver. Michi, conta um pouco mais da história dessa tua avó que é tão bonito, né? E é bonito ouvir vocês, gurias, porque a gente traz essa referência dessas mulheres próximas, né? Eu vou comentar aqui, né, sobre as minhas inspirações também. E foi muito interessante, porque eu tenho uma relação bem próxima com a minha mãe, né? E quando a gente fala, né, desses vários lugares também que a gente ocupa, foi interessante porque até, vou dizer assim, ano passado, eu vi ela só como mãe, sabe? Eu percebi, assim, em um momento que o meu pai e ela, enfim, eles fizeram 50 anos de casado no final do ano, então, né, uma vida inteira, assim. E aí, quando a minha irmã ela me mandou uma foto e um videozinho que era um bumeranguezinho dela com o vestido, né, do casamento que a gente brincou, assim, foi naquele momento, sabe, aquele registro que eu olhei para ela e eu vi ela como mulher além de mãe. Sabe, foi tão impactante para mim, porque foi uma coisa tão simples, assim, tão singela. Minha irmã mandou que elas estavam fazendo a prova do vestido, né? E aí, naquele momento, eu olhei para ela e disse, não, peraí, olha que mulher potente, né? Que tu trouxe, né, essa questão de força, assim. E foi muito interessante, porque ali eu estava começando a perceber a minha mulher também, né? Claro que ela vive em mim em várias facetas, né? Mas eu digo essa profundidade de olhar para mim e me posicionar com essa força, com essa sensualidade também, né? Então, colocar ela no mundo de fato sem essas barreiras de resistência. E é bem interessante, né? Porque eu olhei aquilo assim, eu me emocionei, me permiti me emocionar, né? E trazer essa emoção. Então, é bem interessante, assim, né? Contar essa história, porque a gente às vezes vê camadas dessas mulheres, se inspira nessas camadas, mas elas são mais do que uma, né? Sim. E aí chega um momento que tu vê os outros lados delas, né? E tem minhas irmãs também, né? Que as minhas irmãs são essa referência, assim. Uma dessa maternidade também, porque ela é mãe de 3, então, né? Uma em cada fase, né? Uma pequenininha com 1 ano, outra com 7 e outra adolescente, né? Com 16 para 17. Então, ela é, assim, essa multifacetada empresária também hoje, né? Se colocando nesse mundo. Então, também é uma referência para mim. E, ao mesmo tempo, a outra irmã, que ela tem esse posicionamento de mulher, sabe? Essa força de ir para a vida, assim. Então, é sobre isso, né, gente? A gente pegar pedacinhos dessas mulheres e levar para dentro de nós como essa inspiração. Eu achei muito bonito isso. E, claro que as vós vêm ali também, né? Eu te pedi para contar a história, porque a gente também vai se reconhecendo nas histórias, né? Interessante isso. Eu também tenho a avó paterna, né? Que é a avó Rosinha, que eu não conheci ela, Michi, eu estava contando para ti antes, né? Eu não conheci ela, mas assim, a cor da minha pele, a minha fisionomia é muito diferente dos meus irmãos e parece que ela está viva em mim, né? Meu pai conta as histórias, eu me conecto muito com ela, né? Eu falei já dela aqui. E ao mesmo tempo a outra, que é a avó materna, né? Que também é uma inspiração, mas que eu tive contato físico, eu não tenho tantas referências e tantas lembranças como ela, né? Então é interessante, porque tem alguma coisa ali por trás de tudo, né, nesse sutil, nesse lugar de ancestralidade que a gente traz muito aqui para a roda para conversar sobre isso, que às vezes a gente não percebe, mas está vivendo em nós. Então, conta um pouco mais dessa história, onde que ela, né, apareceu, como que ela é essa referência para ti? Sim. Essa avó, essa bisa, né, na verdade, mas é avó também. Bisavó. Sabe que, como eu comentei, né, eu tenho poucas lembranças com ela. Uma das lembranças que eu tenho é ela levando eu e o meu irmão mais novo, Jean, para baixo das parreiras e fazer uma fogueira. Uau! Sim, ela fazia foguinho embaixo das parreiras. Ela era, assim, uma bisavó fora do padrão, né? Ela gostava da aventura mesmo. Eu lembro das vacas lá. Então, ela foi uma mulher que sofreu muito. Ela veio da Itália de navio. E, enfim, né, aqueles 37 giorni, né, como diz a música, ficaram uns 36 dias no navio, chegaram aqui, tiveram que abrir mato, desbravar, então foi uma vida muito sofrida, mas ela sempre foi uma mulher muito forte mesmo. Ela, até os seus 90 anos, ela lavava roupa lá no Rio, ela nunca gostou de tomar banho de chuveiro. Isso é uma coisa também que eu tenho muito forte na minha memória, porque quando eles vieram para cá não existia isso, né? Eles tomavam banho de paninhos, enfim. E ela nunca se habituou com algumas coisas que foram mudando. E
eu não me recordo de ter uma conexão tão forte com ela enquanto ela estava viva, né? Eu tenho algumas poucas lembranças dela e ela faleceu quando eu tinha 15 anos. Algum tempo atrás eu comecei a buscar, né? Acho que chega um momento da nossa vida em que a gente quer buscar muito a nossa história, os nossos antepassados, né? O que tem? Eu entrei num momento de inquietação muito grande na minha vida. E comecei a buscar e fui fazer constelação familiar. Não sei se vocês já fizeram, meninas, mas para mim foi uma experiência assim incrível, tanto que eu fiz outra e fiz outra e até participei, né, como representante em algumas constelações. E a primeira constelação foi muito engraçado, porque eu sempre fui uma pessoa muito fechada, muito dura, muito controladora, né? Vínhamos falando sobre isso. E a primeira constelação, eu fiquei 5 horas na constelação. Nossa. Eu só me abri nos últimos... 5 horas, Michi? 5 horas. Uau! Eu só me abri nos últimos 30 minutos, porque nas 4h30 do início, eu fiquei sentada num cantinho, abraçando as minhas pernas e dizendo para a menina que eu não sentia nada. Então, eu estava muito fechada para isso. E até que ela falou algo que me quebrou. E ali foi o que precisava, ali, a última meia hora, 20 minutos, não me recordo. E aí, na segunda constelação que eu fiz, a minha bisavó apareceu. Eu reconheci ela com muita clareza, porque ela era corcunda. Então, quando a pessoa veio para o campo, ela começou a mudar a postura. Na hora, eu vi a minha bisavó. Olha. E foi muito forte, assim, esse momento. Até me emociono de lembrar. Mas, no final, assim, aconteceram muitas coisas, mas no final, ela me falou muitas coisas. E, basicamente, o que ela me disse foi: a esperança está em ti. A nossa esperança, a minha esperança está em ti. A gente quer que tu vá para o mundo, a gente quer que tu conquiste e faça as coisas que nós gostaríamos de ter feito e não pudemos. Então, vai para o mundo. E ela me virou e me empurrou na direção da porta. E eu senti uma força, eu tentava me virar para, né, para ver olhar, o que estava acontecendo, né? O que está acontecendo. Normal, né? A gente quer voltar, né? E quando eu virava, vinha uma força muito mais forte e me empurrava. E já não era mais ela, né? A pessoa que estava representando ela ficou lá no campo. E eu estava indo e era uma força, não tinha ninguém, era uma força me empurrando na direção da porta e literalmente me empurrou para fora do lugar. E depois dali eu comecei a me conectar mais, orar mais, sabe? Conversar com ela. E foi me dando muita força. A minha vida se transformou. Muitas das coisas boas que existem hoje começaram a acontecer depois desse movimento, de eu me conectar com a minha ancestralidade, com a força dela. Tanto que não parece, né? Isso, antes de tudo isso acontecer, eu já tinha dado o nome da minha filha mais velha o nome dela para minha filha mais velha. Então, a minha filha mais velha se chama Paola. O nome dela era Paola também. A gente chamava ela de Nona Paulina. E eu não entendia muitas vezes, né? Ok, é uma homenagem, mas tá, tudo bem, eu gostava dela, tenho boas lembranças dela, mas não tenho tantas lembranças assim, né? Eu tive primas que conviveram muito mais com ela, mas eu tinha algo muito forte, muito, muito forte, uma conexão muito forte com ela que eu não entendi. Hoje eu entendo, né? Muitas das respostas vieram através da constelação, mas ela me traz a força. Ela foi uma mulher muito forte, muito guerreira e teve uma história de abdicar de sonhos, de coisas que ela queria muito. E eu sinto que, de fato, não é só por mim que eu tenho que conquistar grandes coisas nessa vida, mas é por elas e pelas que vêm depois, né? Pelas minhas filhas. A gente precisa abrir esse caminho, né? Que bonito saber essa história, Michi. Obrigada por compartilhar com essa fluidez, assim, né? E essa também abertura, né? Eu acho que essas histórias assim que nos inspiram. A gente conseguir ver esse valor que tem ali atrás, a gente resgatar isso, né? Porque quando tu falou assim, chega um momento que a gente traz essa inquietação, né? E que esse momento não é necessariamente umidade, mas é quando a gente está buscando a nós mesmas, né? Quando a gente decide, não, eu vou investigar internamente. Eu vou em busca de algo mais, porque tem algo mais nessa vida, assim, né? Enfim, essa busca de propósito. Então, que bonito, né? E que a gente leve isso como uma inspiração também, que a gente pode buscar. E eu sempre digo, né? Eu disse em outras também, que a gente honra muitas vezes fazendo igual, que às vezes são padrões inconscientes que em algumas vezes não nos fazem bem, ou a gente honra de uma forma diferente, fazendo, né, esse diferente. E eu lembro que no sábado, né, quando a gente se encontrou, tu falou sobre isso, assim, né, de que tem um histórico na família dessas mulheres da família, que elas seguiram, né, um padrão, e aí você veio quebrando um padrão também. Sim. Conta um pouco mais sobre isso.
Então, as mulheres da família antes de mim, todas foram professoras. Ou quiseram muito ser professoras e acabaram sendo dona de casa, como foi o caso da minha avó, enfim. Mas é engraçado porque eu nunca me vi como professora. E de jeito nenhum eu seria professora, assim, eu tinha muito forte isso dentro de mim, eu posso ser qualquer coisa menos professora. Tinha uma resistência a esse muito lugar. grande. Mas é engraçado como, eu não posso não ser formalmente uma professora, mas a educação, ela sempre ficou, ela tá muito forte dentro de mim, não adianta, não adianta querer tirar. Então, acho que tem isso, né, da quebra. Eu sinto muito forte isso, parece uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo um desejo de quebrar padrões. E não porque está ruim, sabe? Não que eu acho que a história das mulheres da minha família seja ruim, bem pelo contrário, eu admiro e vejo grandes feitos, né? E me inspiro muito nelas também, mas vejo que eu quero mais para as minhas filhas, para quem vem depois. Sabe? E eu quero poder viver o meu verdadeiro propósito, eu quero poder viver a minha história. E eu sei que existe também uma questão de geração, né? de cultura, de como as coisas eram no passado, mas eu acho também que tem muito mais sobre nós, né? Sobre se parar de se importar com julgamento, ser autêntico, ser ousado e... Eu vou quebrar esse padrão e eu vou viver a minha vida, a vida dos meus sonhos. Que eu desejo, exatamente. Né? Eu vou viver a vida da dos alma, meus assim. sonhos. Isso aí. Independente do como foi, independente do que esperam de mim, do que pensam, do que falam, eu não quero saber. E eu vou viver a vida dos meus sonhos. Agora, como a gente vê que é difícil, né, fazer esses movimentos, né? Vamos falar das mulheres no geral, né? A gente vê, assim, a dificuldade de assumir essa coisa, assim, eu comando, né? Eu vou fazer da minha vida, eu digo, daquilo que está dentro da gente, né? Da nossa essência, assim, né? Eu vou ser autêntica, sem ter que dar respostas padrões, né? Então, porque a sociedade quer assim, porque eu me visto assim, que eu siga porque é o sobrenome da família, né? Então, a gente tem que se colocar no mundo, sendo eu mesma, com os meus sentimentos, com as minhas coisas, como isso é batalhado, assim, né? Não é uma coisa que flui facilmente, né? E como tu disseste, né? Então, essas coisas que tem, tu sentiu que tinha uma força que te empurrava, a gente tem essas coisas, né, dentro de nós. Então, temos uma história, a maioria, né, é uma história difícil dos nossos antepassados, né? Então, a minha avó também era índia, de tribo, né? E o meu avô roubou a minha avó, então, né? Então, algo assim bem intenso, né? Porque na época os colonizadores chegavam e roubavam as mulheres, né? E o meu avô era um colonizador, chegou e roubou a avó índia. Então, assim, quanto eu carrego disso? Porque não foi longe, foi a minha avó, né? Foi logo aqui. E aí, tá próximo, né? Tá próximo, né? Tá próximo. Então, quanto a gente carrega disso, né? Dessa raiva que elas passaram, né? Sim. Porque assim, nossa, eu estava vivendo de uma forma e aí, de repente, não é mais daquela forma. Eu sou obrigada a sair do meu lugar. Imagina todos os costumes, né? Tudo, né? E aí você precisa ir para a vida, porque a gente carrega isso, ir para a vida... E não carregar aquilo que é aquela dor que elas passaram, né? Eu preciso ir para a vida reverenciando a dor que as outras mulheres passaram, mas dizer sim, eu vou fazer um pouco diferente em honra aquilo que você passou, né? Eu agradeço pela vida e agora eu sigo porque eu tenho mais possibilidades, né? Então, quando a gente faz pequenas coisas assim, né? Eu agradeço, eu faço uma oração, eu acendo uma vela, cada um tem o seu ritual, né? Para que a gente lembre delas com carinho e pegue isso, pegue a força, pegue a coragem, pegue aquilo que elas têm de bom para nos dar, né? E reverencie o sofrimento. Exato. Né? Mas passa, né? Segue. Eu acho que são coisas que a gente vai crescendo ali dentro, né? Eu vou usando a força. Hoje eu preciso da força, então eu vou pegar um pouquinho de força. Depois de amanhã eu preciso de um pouquinho de coragem, vou pegar um pouquinho de coragem. E vai lá e busca, né? Porque a gente tem todas essas... Né? Na nossa família a gente tem tudo isso, né? Sem dúvida nenhuma. E né? Por isso que a gente fala, né? A gente colocou aí até no título a questão das conquistas, né? Porque é isso que a gente... Isso é uma conquista. A gente está aqui falando abertamente sobre as nossas vozes, sobre a nossa história e trazer essa história à tona, né? Revelando ela também, né? Que foi desafiadora ali, foi difícil, né?
eu tenho receio de usar essa palavra porque eu também estou quebrando algumas crenças, né, do ser difícil, porque a gente também carrega isso de uma forma inconsciente, né? Sim. Mas a gente estar aqui nesse ambiente de, eu digo liberdade de expressão mesmo, né? E não só liberdade de expressão, mas liberdade de posicionamento. Quando a gente fala que pode ser várias, né? É sobre isso, é sobre eu ir buscar o meu prazer naquilo que eu gosto, que eu quero, que eu desejo, né? A gente estava falando sobre a aula de canto, por exemplo, né? Antes não tinha possibilidade de eu me expressar de várias formas, né? Então é sobre isso também, sobre a gente colocar esse lugar como uma conquista. Né, que elas passaram por isso e foi a história, porque a gente não pode modificar esse passado, mas hoje, né, a gente honra isso fazendo diferente, abrindo esses caminhos. Acho que isso ficou bem bonito, assim. Vai abrindo esses caminhos e fazendo esse diferente, né? E como é, né, a gente hoje pensar nessa realidade de se ocupar vários lugares, assim, né? Trazendo até esse questionamento para a Michi, né? A Michi que fala, que trouxe esse lugar do empreender, né? Que traz esse lugar como uma mãe solo hoje, né? Solo com apoio, né? Sim. Mas, enfim, né? É tu que conduz. Ser essa mulher que também viaja por vários lugares. Logo a gente vai trazer algumas histórias dessas viagens também para a gente se inspirar, né? Como que é lidar com todos esses papéis, Michi, assim? Hoje, né, fazendo diferente de toda essa ancestralidade, né, honrando ela de uma forma diferente, mas ao mesmo tempo assumindo esses vários lugares, assim. Conta pra gente como é isso. Sim. É desafiador, não vou mentir. não vamos romantizar isso tudo, né? Porque às vezes a gente está sobrecarregada, exausta, cansada e não está a fim de fazer nada, não quer se maquiar, não quer pôr um salto, mas são escolhas. Eu escolhi isso e eu tenho isso com muita clareza. Eu escolhi cada papel que eu tenho hoje, foi uma escolha minha. E eu já flutuei em vários momentos, né? O momento em que eu dramatizava, né? Que eu estava vítima de, eu tô cansada, meu Deus, e é muita coisa, enfim. E o momento de que, poxa, Michele, tu quis empreender, tu quis abrir esse negócio, ninguém te obrigou. Então, vai lá, faz o que tem que fazer e para de reclamar. Tu quis ter essas duas princesas lindas, maravilhosas. Então, não reclama do trabalho que elas dão. Então, a gente transita, né? Tem dias que a gente tá assim, a gente quer dar uma reclamadinha, somos de né? fases, né? É o que a gente fala aqui. Exatamente. E não somos perfeitas, ninguém é, só Deus, né? Então, é desafiador, sim, mas eu vejo prazer em cada uma dessas facetas e desses papéis, né? Como mãe, como tu falou, né? Apesar de ser mãe solo, eu me separei fazem 6 anos. Hoje, eu e o meu ex-marido temos guarda compartilhada, então as meninas passam 2 semanas comigo e 2 semanas com ele, o que é muito bom. E isso é outro tabu, né? Dizer que é muito bom ficar 2 semanas sem as filhas é motivo para ser crucificada. Pois é, né? Daí a gente traz esse lugar da sociedade que a gente estava conversando, É inclusive, né? Dos De peso. rótulos. Mas a gente está num outro tempo, né? A gente está nesse tempo de uma redescoberta da gente, né? A gente está em outro tempo, mas que existe muito julgamento ainda, né? Sim. E julgamento interno e julgamento próprio. Porque eu, por muito tempo, briguei com essa situação de que as minhas filhas não podiam estar com... Como assim elas estão com o pai, né? A mãe tem que ficar com os filhos. Eu ouvi isso muitas vezes da minha família, de amigos, de pessoas próximas, de pessoas aleatórias também. E isso foi um trabalho muito forte que eu tive que fazer comigo mesma, de entender que está tudo bem. Porque elas precisam do pai. Elas precisam dessa figura masculina. É importante para elas ter esse equilíbrio de ter a mãe e o pai. Só que até eu entender isso, eu aceitar e eu não me deixar ser contaminada pela opinião dos outros, levou um tempinho, né? Não foi fácil. Mas é muito bom. Eu vejo que eu tenho muito mais qualidade, e elas também, e o pai também, porque eu tenho um momento em que eu estou com elas e eu me esforço para dedicar o máximo de tempo de qualidade com elas. E também tem o tempo que eu não estou com elas e que aí eu posso me permitir dormir um pouco mais cedo, fazer algo que eu gosto, sair com as amigas para conversar ou trabalhar. Ultimamente tem sido mais trabalhar um pouco mais. Então é importante esse momento, né? E funciona muito bem. Funciona muito bem. Eu acho que quando se tem bons acordos e tudo está alinhado, funciona muito bem para todos nós, os envolvidos. E eu amo ser mãe, foi uma escolha, né? Eu amo as minhas filhas mais do que tudo nesse mundo. Elas são, como eu disse, minhas inspirações. Não falei da boca para fora, me inspiro muito nas minhas filhas.
elas são muito abençoadas, assim, elas me trazem coisas no dia a dia. Às vezes eu estou fazendo algo e elas vêm chamar minha atenção, elas me trazem uma palavra de apoio. A mais velha é extremamente sensível, né? A Paola é muito sensível. Então, assim, por mais que algum dia acontece, né? A gente não está bem às vezes, está chateado por algo do trabalho, está triste, está na nossa fase mais baixa, né? Ela percebe muita clareza, por mais que eu tente fingir que tá tudo bem, ela percebe com muita clareza e ela vem, ela me abraça, ela me beija. Mãe, tá tudo bem mesmo. Mãe, o que tá acontecendo? Tu pode conversar comigo? 12 anos, gente. Não, e as crianças de hoje, né? Eu tenho muitas sobrinhas, assim, né? Não consigo nem contar nos dedos. Sobrinhas e sobrinhos também, né? Mas a gente vê uma sensibilidade muito grande nas crianças, né? Muito. Enfim, né? Até tem algumas teorias que falam sobre as crianças arco-íris, né? E que elas vêm com, né? Parece essa percepção intuitiva que a gente busca desenvolver e desvendar, né? Porque ela já está em nós, mas elas vêm com esse véuzinho, assim, que é de uma sensibilidade, assim, muito intensa, né? Sim. Incrível. Demais. Porque eu acho que é bem isso, né? Cada geração que vem, né? Vem com menos amarras, né? Com menos carga pesada, né? Então, já tem muita... A gente vê a própria tecnologia, né? Já, realmente as crianças já chegam, assim, entendendo tudo e que a gente tem essas barreiras, essas dificuldades, né? Então, realmente, eles trazem coisas para nos ensinar. A gente percebe essa mudança, né? Opa, essa criaturinha aqui está um pouco diferente do que eu fui, do que foram os meus irmãos, né? Então, a gente, como tem referência, a gente consegue parametrizar, né? Exato. E sentir, né? Que eles realmente estão vibrando diferente, né? Estão Totalmente vibrando diferente. E o como é engraçado, né? Eu tenho 2 filhas da mesma mãe e do mesmo pai, tiveram a mesma criação, cresceram no mesmo ambiente, mas são totalmente diferentes, né? Enquanto a Paola é muito cuidadosa e muito sensível, a Laura é energia pura e sabe? E quer fazer acontecer. Em movimento, né? E movimenta, e conversa, e canta, e canta, e canta, e canta, e vive cantando. Então, elas são tão diferentes e elas se complementam tanto. Eu digo, a nossa família, ela é redondinha. Eu digo para elas, a gente se completa. E é muito bom, né? É desafiador, sim. Tem os dias que a gente tem que dar uns gritos em casa, né? Normal. Não vamos romantizar. Vida real. Vida real. Mas é muito bom, assim. Eu não consigo imaginar a minha vida sem elas. E é desafiador, sim, também ser mãe solo, né? Porque eu sinto falta de ter alguém, né? Às vezes a figura masculina dentro de casa, ela faz falta, né? O homem tem esse papel de ter um posicionamento mais firme, a mãe ser mais do acolher. E quando você não tem dentro da sua casa ali o papel masculino, acaba sendo mais desafiador, porque tem momentos em que eu tenho que assumir esse papel. Isso não é legal, eu não gosto. Não gosto do fato de não ter alguém, de ser separada. Aconteceu, precisou e foi o melhor que podia ter acontecido, mas não gosto desse fato. Acho que a família completa ali, o homem, a mulher e os filhos, ela é o ideal. A estrutura é a melhor que pode ter para uma família, né? Às vezes as pessoas me escutam falar e por eu ser uma pessoa do mundo, enfim, vem num formato mais, a Michele é feminista. Nem um pouco. Nem um pouco. Eu acredito muito na importância do papel de cada um, no seu papel dentro de uma família. Acho muito importante. E principalmente para as crianças, né? Para o exemplo. É muito importante. E eu tento integrar elas em tudo que eu faço, sabe? Então, inclusive no trabalho. Gosto de levá-las para a empresa, gosto de conversar sobre as coisas com elas, claro, né? Que compete falar a eles, né? A gente tem que também proteger um pouco. Não dá para acelerar o processo, eles são crianças, vamos deixar os problemas para eles lidarem quando eles crescerem com os próprios. Mas eu gosto de integrar elas muito, até para elas entenderem o que é empreender, né? Porque empreender é sobre ter coragem. Número 1, né? Se não tiver coragem, não empreende hoje em dia. E a gente tem que fazer movimentos. Empreender é criar algo novo. Tá servindo a sociedade com o teu trabalho, com o teu serviço, enfim, com a tua experiência. Então, eu acho que é uma grande paixão que eu tenho. Desde criança, eu nunca consegui me ver
trabalhando para alguém. Eu sempre criei muitas coisas na minha cabeça. Minha cabeça ela sempre foi muito criativa, assim, o tempo inteiro, a todo momento. Às vezes até eu digo, ai, Deus, por favor, tira um pouco dessa criatividade de mim, porque às vezes cansa, sabe? Eu poderia abrir umas 10 empresas. Ativa. Sim, olha, poderia abrir umas 10 empresas por dia, assim, cada pouco vem uma ideia de negócio, uma coisa diferente que podia fazer. Então, às vezes é cansativo também, né? Mas... estava falando das mulheres da minha família. É uma família de mulheres concursadas. Então, a minha mãe não faz muito tempo que parou de me mandar link de concurso, inclusive. Para seguir, né? o legado. Para seguir o legado. E está tudo certo, mas eu nunca conseguiria ficar atrás de uma mesa trabalhando em um lugar fixo, assim, que eu não pudesse criar e modificar as coisas conforme a minha visão, né? E até esse movimento, né, que tu comentou de viajar, cada viagem que eu faço, eu volto outra Michele. Porque a gente vive muitas coisas, né? Tu estava falando da viagem que tu foi... tu conhece outras culturas, outras pessoas, tu come outros alimentos, conhece muitas coisas. E, então, não tem como tu voltar como tu foi. Não. E tu te experimenta, né? Tu te permite fazer coisas diferentes, né? Tu te põe na coragem, porque, sei lá, tem a língua, né? Não, nem sempre a gente fala aquela língua, né? Exato. E aí você, que nem né, a gente estava comentando, quando eu fui para a China a primeira vez, gente, aquilo para mim era realmente um mundo de cabeça para baixo, né? E literalmente né? Literalmente tá lá do outro lado, né? E aí eu olhava, era tudo cheio, a gente dizia que era casinha, né? Então, gente, tu não sabia se tu ia numa farmácia, se aquilo que tu enxergava lá longe, será que é um mercado, é uma farmácia? O que é? Né? Porque é muito diferente do que tu vê aqui, né? Sim. Tu vê aqui no Ocidente. E aí tu diz, bom, eu tenho que caminhar até lá, né? Não tem outra forma, eu vou ter que descobrir o que é, né? Tem que abrir os caminhos, no caso. Tem que abrir os caminhos, né? E a viagem te faz isso, né? Porque realmente diz assim, eu tô aqui, eu me obrigo a fazer. Isso. E aí, quando você volta, talvez aquilo que tu achava difícil já não é mais difícil, porque tu fez algo que era tão mais difícil, porque tu não fala a língua, tu está num lugar sozinho, tu não tem o que fazer, e aí tu vem para cá, aquilo que era um monstro se torna um bichinho de pelúcia. Exatamente. Né? Então, acho que o viajar te faz muito isso, né? Te traz essas possibilidades, e você cresce, sempre cresce, muito. Né? Muito, assim, é inexplicável, né? Eu acho engraçado como tem pessoas que veem viagem como algo fútil. Tá viajando a passeio. Eu já ouvi muito isso, né? Que é algo fútil. Eu já tive que escutar isso. Mas só quem vive essa experiência entende, né? E é exatamente isso que tu falou. Quando tu começa a vivenciar situações que são bem desafiadoras fora, quando tu volta, parece que tu já te molda a resolver as coisas de uma forma diferente. Eu já fui tirada de dentro do avião pela Polícia Federal. Uau. Né? Na Turquia. Então, assim, o que é resolver um probleminha aqui para quem teve que lidar com 4 policiais federais fazendo um monte de perguntas, só um deles falava inglês mal e porcamente, e que literalmente me arrancaram de dentro do avião, não deixaram ninguém sair do avião até que eles me tirassem de lá. Né? Me sentia criminosa internacional. Abre a mente, assim, abre a mente para esses desafios mesmo que a gente está falando. Exato, mas é sobre... e aí, comparando com empreender, né? Se for pensar em empreender, não é muito sobre isso. É o mesmo sentimento e é muito sobre o como tu lida. Outra pessoa talvez teria ficado desesperada, apavorada. Eu estava tipo... só me expliquem o que está acontecendo, né? Porque eu não estou entendendo nada. Uhum. E aí eles foram super rudes comigo, enfim. Mas eu estava bem tranquila, até debochei de um dos policiais quando eu saí de lá. Porque isso é muito do meu jeito. Então, assim, o empreender é muito sobre isso. Tu vê o risco ali, tu entende que é desafiador, é um caminho desconhecido. É o novo. Né? Dá medo, sim. Não vou dizer que eu estava lá dando risada da situação. Eu só pensei, meu Deus, eles vão me prender? Será que vão me deportar? Será que vão fazer o quê? Eu só pensava, o hotel já está pago. Eu achei que ia aproveitar uma semana na Turquia. Tinha compras, eu tinha ido para fazer compras para um cliente. Tem um projeto de Londres, a gente foi comprar mobiliário lá. Eu só pensava assim, eu tenho reunião amanhã na loja tal. E será que eu não vou conseguir? Mas, assim, ao mesmo tempo que passava tudo isso na cabeça, eu pensava, daqui a pouco eles vão ver que eu sou só uma turista e vão me liberar, né? Uhum. Então, é muito... Essas experiências que a gente vive na viagem, as mais desafiadoras são as que mais nos fazem crescer e que nos dão ferramentas e habilidades para a gente lidar com as situações desafiadoras daqui.
e nos dão criatividade para lidar com as situações desafiadoras daqui e criar novos negócios, novas estratégias, enfim, novos Trazer conceitos. um novo, né? Acho que se colocar nesse lugar desconhecido, assim, eu faço esse paralelo até com as emoções, né? Que às vezes as emoções são desconhecidas para nós, né? E é a gente daqui a pouco se permitir sentir aquilo, ir para aquela profundidade, e aí na próxima vez que isso voltar, a gente vai lidar com isso diferente, né? Exato. Lida com essa força que vem de algum lugar lá de dentro. E quando tu traz, né, eu acho que foi uma escalada, também esse lugar de empreender, a Monte hoje, né, que é essa atmosfera de negócios, que é esse lugar também inovador, né, que a gente tem aqui lá em Bento. E conta um pouquinho para nós como é que foi essa escalada, né, que eu acho que tem todo um conceito que também correlaciona com essas viagens, né? Sim, total. A Monte, ela surgiu logo após a pandemia. Eu abri o meu escritório, porque eu fiquei um tempo ali trabalhando em casa, mas eu quase surtei, eu não nasci para ficar em casa, não me adaptei no home office. Então, eu voltei para o meu escritório, onde uma amiga foi até lá, nós conversando, né? Ela também estava trabalhando no home office. Eu disse, vem trabalhar aqui comigo, né? Assim, tu sai de casa, a gente também se faz companhia e certamente vai ser bom. Dividir os custos também, né? Então, era vantagem para todo mundo. E ela trabalhando lá, a gente potencializou muito o negócio. Tanto o meu quanto o dela. Pelas trocas que a gente fazia, porque o cliente que ia visitar ela acabava me conhecendo, o cliente que vinha me visitar acabava conhecendo ela. E a gente dava muito palpite uma no negócio da outra, né? Até não foi nessa viagem, foi uma outra viagem que fui para a Turquia, para uma feira. Ela me disse, tá, tu vai para essa viagem na Turquia, mas o que tu faz com o conteúdo da feira? Eu disse, não, eu uso para o meu trabalho, né? Vejo que tem tendência, enfim, né? Tá, mas só isso? Tá, o que mais que eu podia fazer, né? O que mais tu espera? Eu disse, não, mas por que tu, quando tu não volta, tu não cria um evento, tu não mostra o que tu viu de novidade lá para os arquitetos, que tu pode fazer isso, pode fazer aquilo, começou a dar um monte de ideias, né? Olha. Tu vê, coisas que talvez seriam óbvias, né? Hoje eu penso, é meio óbvio, né? Mas eu não pensei nisso naquele momento. Então, eu precisei de uma outra pessoa para ver isso. E uma mulher inspiradora ali, né? Exatamente. Que te trouxe a inspiração. Eu digo, em todos os momentos sempre existe uma mulher, ou várias mulheres inspiradoras na nossa vida, né? Eu tive muitas. Se eu Basta a gente querer ouvir, né? Exato. Abrir os olhos, né? Da Exato. intuição. Exatamente. E aí fui para essa feira, voltei, fiz um evento, convidamos alguns arquitetos, ela era a única que não era arquiteta que estava lá. Foi um evento muito bacana, foi um desafio para mim, né? Porque não imaginava, até trouxe umas comidinhas, chá, várias coisas da Turquia, porque eu disse, eu não vou trazer só o mobiliário, vamos trazer a parte cultural também, a comida que eu amo, uma baklava, que é um doce turco maravilhoso, provem se puderem, eu amo, meu doce favorito. E daí surgiu a ideia da Monte, na verdade, porque nós vimos que tanto eu quanto ela crescemos muito profissional, pessoalmente também, óbvio, mas profissionalmente. E foi óbvio que foi por essa troca, por essa conexão, por esse networking, por essa ajuda, por esse olhar de fora dentro do negócio uma da outra. E aí veio a ideia de construir a Monte. A Monte, ela é uma atmosfera de negócios e é um espaço onde tem muitos profissionais lá dentro. E nós temos 5 pilares na Monte, né? Que é a inovação, o bem-estar, a diversidade, a criatividade. E me deu um branco no 5º pilar, gente. Que absurdo, né? Olha o que é o nervosismo de estar num podcast. Mas é esse pensamento em rede, né, Michi? Networking. Que eu acho... Olha ali, ó. Gente, é tão óbvio, era o que eu estava falando para ver, né? Às vezes acontece. Tava em expressão corporal. É isso aí. E é sobre isso, né? O que eu acho mais inspirador, assim, em ti, é justamente esse lugar de potência de conexão, né? De a gente conseguir ver esse pensamento em rede, esse pensamento da roda que a gente traz muito aqui, né? Que a gente cresce nessa horizontalidade, né? Um trazendo essa provocação para o outro, né? E que, claro, aqui tem também o movimento da gente desenvolver bem as nossas individualidades para que a gente também respire harmonicamente dentro desse coletivo, né? Então, é bem isso, assim, esse crescimento em horizontal, né? Que a gente cresce mais quando a gente está no círculo, né? A gente compartilha mais nessa criatividade, ela se potencializa, eu diria assim. Muito mais, muito mais. E lá acontece muito disso, né? Por essa diversidade que nós temos de profissionais de áreas diversas, de conhecimentos e conceitos, e, enfim, né?
diversos, a gente acaba tendo uma troca muito bacana lá. Então, muitas vezes, eu estou pensando em fazer algo, poxa, troca uma ideia com o colega que está ali na sala do lado. Acaba sendo muito mais rico, a gente acaba fazendo eventos em conjunto. Quando um cliente vem me visitar, acaba vendo todas as empresas que tem dentro dessa atmosfera. Então, é muito sobre isso, né? Manche é o nome de um dos picos dos Alpes suíços e o conceito todo da empresa foi baseado na Suíça, porque a Suíça ela é um país de excelência, né? Não é por nada que os melhores chocolates, relógios do mundo são feitos lá. E esse conceito de excelência ele veio na época da Reforma Protestante da Suíça, né? O Lutero falava que as pessoas deveriam servir umas às outras como se elas estivessem servindo a Jesus. Então, esse princípio de excelência ele é muito forte lá, e quando tu vai à Suíça, tu consegue perceber isso. E eu queria muito trazer esse conceito, né? De excelência, de profissionais de excelência, de fazer tudo que a gente fizer que se faça com excelência, que se sirva aos outros como se estivesse servindo a Jesus. Então, acaba que a gente tem trocas muito ricas ali dentro e compartilha de experiências, de vivências e faz negócios juntos e faz eventos juntos, porque é sobre isso, né? Não é só sobre compartilhar um espaço, mas sim compartilhar ideias e crescer juntos, porque juntos a gente cresce muito mais fortes, né? O que a gente falava no sábado sobre escalar a montanha. Tu tem que ter uma equipe para escalar a montanha, né? E mesmo que tu vai escalar a montanha sozinho, tu tem um SEG lá embaixo, né? Uma equipe de segurança que vai estar ali te coordenando, te dizendo para onde ir. Então, é sobre comunidade. Espírito de comunidade. Exatamente. Sozinho a gente não vai longe. Sozinho a gente não escala uma montanha. Então, a gente precisa uns dos outros, né? E, de alguma forma, que seja se inspirar no outro, que seja inspirar o outro, que seja uma palavra, que seja de fato um apoio, uma parceria, enfim, a gente precisa uns dos outros, né? E tu sabe que agora me lembrei que seguidamente a gente vê, né? Inclusive vi hoje na frente da minha casa, assim, as pessoas estão fazendo a sua vida, estão trabalhando, estão correndo, estão vivendo a sua vida. Mas quando uma está em dificuldade, como aparecem pessoas para ajudar. Eu vi hoje em frente da minha casa, inclusive, assim, eu tinha um senhor que não sei por que ele fez aquilo, e ele entrou com o carro dele no meio do mato, acho que ele queria estacionar por algum motivo escondidinho, e ele quebrou o carro e lá ele não saía. Mas tinha muita gente em volta para ajudar, porque tu vê assim que na dificuldade que a gente se percebe mais humano, né? Sim. Que a gente, então, quando tu trouxeste isso lá na Suíça, né? Então, assim, é realmente quando surgiu um gatilho ali, que eles cresceram, que eles puderam fazer a sua excelência, né? Porque realmente, quando estava difícil, bom, até aqui a gente esteve assim, agora a gente precisa fazer algo diferente para que a gente consiga ser uma outra estrutura, ser um outro país, enfim, né? Teve um propósito ali. Mas nunca era quando a gente está na maré boa, né? É quando a gente está no sofrimento mesmo, quando tudo tá difícil, né? Uhum. Aí a gente tem um amigo, tem um colega, né? Tem uma mão amiga, tem a mãe. A própria igreja, a gente vê, né? Você vai muito, sei lá, né? Na igreja católica, vamos falar. Tu tá com dificuldade, tu vai lá e tu diz, nossa, que energia boa, porque todas as pessoas em volta estão em oração. Então, tem alguma coisa ali, né, sempre que a gente acaba recebendo o apoio, não só fisicamente, mas, né, às vezes a gente tem só a intenção do outro em mandar uma oração, sei lá, para um parente, alguma coisa assim, a energia muda. Sim. Então, a gente acaba, nessa roda, nesse conjunto, a gente acaba trocando e pegando tudo isso, né? Mas a nossa célula, né? A nossa célula registra tudo isso, né? Então, não adianta a gente querer não olhar para essas questões. Exato. Também, né? Uhum. Não só físicas como emocionais, né? A célula registrou, então tá aí a vibração dela, tá sentindo tudo. Exatamente. E o quanto é rico, né? A gente ter essas diferenças, a gente falou sobre essa diversidade, né? Que esse espaço traz. E a gente fala sobre isso nós três, né? A Beth, que inclusive, né? A gente não mencionou ela, mas mandando um super beijo para ela, né? Ela tá aqui em coração, com gente. certeza, Beth. Então a gente te sente aqui. E a gente fala, né? Sobre ser tão diferente e, ao mesmo tempo, porque essa diferença nos leva para um lugar de aprendizado.
né? O que eu não sei ou que não é minha potência, a outra me traz. E aí, juntas, a gente constrói esse lugar de aprendizado mesmo, né? De aprender uma com a outra, ou uns com os outros, né? Então, é um lugar de muita potência. Que a gente possa cultivar não só na dificuldade, né? Acho que na dificuldade isso emerge, né? Porque o instinto, né? Mas, ao mesmo tempo, que a gente possa cultivar nesses outros lugares também, né? Como por exemplo, a atmosfera, né? Ali é um lugar de se apoiar, enfim, e de comunidade também, e que junta as diferenças. Claro, tem suas dificuldades no dia a dia, mas ao mesmo tempo ele é criado também, né? Para isso, digamos assim, né? Ou com esse propósito nesse cerne, nessa estrutura base, assim, né? Sem dúvida. Eu acho que isso é o principal, né? Surgiu com esse é o conceito mais forte, é o de conexão. Então, que a gente possa, de fato, se ajudar, que a gente possa crescer junto, que a gente possa escalar a montanha juntos, que a gente possa trocar ideias, porque o grupo de vocês é um exemplo, né? Vocês citaram a Beth. Nossa, a Beth tem uma experiência maravilhosa. Conversar com ela é algo sensacional. Ela passa uma energia incrível, né? Todas vocês, né? Mas cada uma tem uma experiência, uma vivência. Nós somos todos muito diferentes, né? Eu citei as minhas filhas, são 2 filhinhas, as 2 saíram da minha barriga e as 2 são extremamente diferentes e me inspiram de formas diferentes. Então, quando se tem uma comunidade que tem valores semelhantes, né? E propósitos parecidos, mas cada um com a sua vivência, a sua experiência, a troca ela é muito rica. Né? A entrega ela é maravilhosa, porque cada um entrega o seu melhor, né? E aí vem o princípio de excelência. O que é o princípio de excelência? É entregar o seu melhor. É fazer o seu melhor. Não interessa se tu é funcionário, se tu é dono da empresa. Não interessa se tu tá ali limpando o chão, se tu tá atendendo um cliente, se tu tá fechando um negócio de milhões, ou se tu tá vendendo algo de R$10. Não importa o que tu estiver fazendo. Né? Faça com excelência. Se tu tá limpando o banheiro da tua casa, faz com excelência. Se tu tá fazendo a comida, faz com excelência, faz com amor. Né? E acho que é sobre isso. Não importa o quê. Amor, né? O maior dos mandamentos. É isso aí. O amor. Coloque amor em tudo, né? Que tudo flui. Amor e gratidão, né? Exatamente. Amor e gratidão. E uma libélula me contou... Uma libélula me contou que tem uma história com essas libélulas. A Michi também participou de um dos nossos círculos, né? E foi engraçado que a carta, né, que foi revelada no círculo era de uma deusa, que era a deusa da criatividade, né? Nada é por acaso. Não. E essa deusa, ela tem libélulas também, né? E aí, Michi, uma libélula me contou que tu tem uma história com essa energia, né? Quando a gente fala sobre os animais, a gente traz muito isso, que os animais, eles vêm trabalhar uma energia, ou eles nos trazem uma atmosfera energética também, né? Então, que eles não têm eles têm esse espírito coletivo, né? Ou seja, eles não têm essa racionalidade, mas eles são também esse princípio de Deus, né? Da divindade. Então, conta essa história com as libélulas, porque ela é genial. Sim. Na verdade, começou metade do ano passado, mais ou menos. Apareciam libélulas o tempo inteiro, assim, era bizarro a quantidade de libélulas que eu via, porque libélula não é um bichinho que a gente costuma ver com tanta frequência, né? E eu via libélulas em todos os lugares. Eu acho que o mais bizarro foi um dia que eu fui tirar. Eu não me recordo se era uma caixa de leite ou um suco, um refrigerante, alguma coisa da prateleira do mercado. Quando eu puxei, tinha uma libélula atrás. Assim, a probabilidade disso é muito pequena, né? Muito pequena. E eu comecei a pesquisar o significado da libélula, né? E a libélula, ela é como se fosse um renascimento. Ela nasce embaixo d'água, ela não tem cor embaixo d'água. E quando ela sai debaixo d'água, né? Quando ela emerge, a luz traz cor para ela. Uau! Então, quando eu li isso, assim, eu cheguei a me arrepiar, porque se for fazer uma analogia como eu disse, eu sou cristã, né? Eu fiz uma analogia porque isso aconteceu muito próximo também da época do meu batismo, que foi no final do ano passado. O mergulho na água, tu mergulha na água e a velha pessoa morre, né? A Michele do passado, ela fica para trás, ela morre e renasce uma nova Michele, né? Focada na luz que é Jesus. Então, assim, foi uma analogia. Quando eu li aquilo, foi a analogia que eu fiz, assim, foi o que me veio na hora.
E eu tenho tido vários chamados, assim, né? O Deus, como eu brinco, ele é muito claro comigo. Eu sempre falo para ele, Senhor, sou péssima de interpretação, me mande sinais bem claros, se puder, desenha, porque senão eu não vou entender. E ele sempre fez isso, né? Ele entende que eu sou péssima de interpretação, ele manda com muita clareza todos os sinais. Né, coloridas. E muitas, e é bizarro. Bom, aquele dia do círculo, começaram a tirar as cartas, enfim, eu tiro a carta criatividade e ela tava com 2 brincos de libélula e um bracelete de libélula na carta. Eu digo, gente, bom, libélula voando em cima do carro, né? A Tati comentou no sábado também, eu tava tirando o carro do estacionamento, as meninas estavam do lado de fora segurando uma corrente. Uma libélula ficou em cima do carro que eu estava dirigindo, estava fazendo o carro, ficou voando ali em cima do carro. Então, as libélulas vêm me dando muitos sinais. E eu associei, óbvio que Deus me respondeu sobre isso, que é um chamado muito forte que eu tenho e que eu estou me preparando para isso, porque eu também acredito muito no tempo de preparação. Eu acho que tem momentos em que a gente tem dúvidas de qual é o nosso propósito. Tem momentos em que a gente tem clareza de qual é o nosso propósito, mas que a gente ainda não está pronto, que a gente ainda tem que ficar no secreto, né? A gente, Deus, preparando para esse momento. E eu sinto que eu ainda não estou pronta, apesar de, às vezes, ter alguns empurrãozinhos. E eu digo, Deus, eu não estou pronta ainda. Mas as libélulas... A libélula tem um significado muito lindo, né? E elas estão muito presentes. E ontem mesmo, né, nós estávamos conversando, pedi algumas respostas para Deus, sair de casa, tinha uma libélula voando no portão de casa. Então, eu acredito muito nisso, né? Deus também criou os animais e ele sabe o como ele nos toca. Ele sabe o como falar com a gente. Deus nos conhece profundamente em cada detalhe. Ele nos criou, ele nos conhece pelo nome. Então, ele sabe o como conversar com a gente, ele sabe o como nos tocar. Não é de forma aleatória, né? Até eu ouvi uma vez um vídeo, enfim, e a pessoa falava, vocês não podem levar tudo como um sinal, né? Passou um carro, vocês acham que é um sinal. De fato, a gente não pode ser tão, né, achar que tudo é um sinal divino. Mas Deus sabe como nos tocar. A gente sabe quando é uma resposta dele ou não. E eu acho que essa certeza, ela vem muito da conexão que a gente vai criando ao longo do tempo. Eu desenvolvi a minha espiritualidade mais após a minha separação, então faz cerca de 6 anos, eu comecei a me aproximar mais e mais e mais, e quanto mais eu me aproximava de Deus, mais claras essas respostas ficavam, e eu sei exatamente quando é algo dele, quando é um sinal dele, quando é o Espírito Santo falando comigo, e quando é coisa da minha cabeça, assim, para mim é muito claro, não tem como não saber quando é ele e quando não é. Então, as libélulas, elas são uma forma com que Deus fala comigo, assim, além de ser um bichinho lindo, que eu amo. E é potente, né? A transformação, né? Enfim, todo o significado que tu trouxe, né? A criatividade, né? Ela viver nessa água e buscar a luz, né? É justamente isso, né? Eu chamo isso de certeza intuitiva, né? Que é uma certeza que vem do coração. Quando a gente trabalha essa espiritualidade, se conecta com essa divindade, né? Sim. Cada um do seu jeito e vai justamente tirando os véus para ver melhor, né? Tu traz essa certeza mesmo, não, é isso, né? Esse sinal, ele tá falando comigo, né? Sim, e eu acho que... Desculpa. Eu ia dizer que nós, mulheres, até a gente sabe que tem essa intuição muito ativa, né? Muito. A gente, às vezes, não ouve. Teima em não ouvir, mas a intuição é quase que certeira, né? Se você se conectar de verdade, não, eu vou por aqui, eu vou por ali... Só que, às vezes, a gente não ouve, sei lá, estou na correria, estou preocupada. Eu tenho uma outra emoção que a gente dá muito lugar para aquela emoção e a gente acaba deixando de lado aquilo que realmente vem lá de dentro. Exato. Né? Que é, sei lá, eu senti que era por aqui. Então, né? Se a gente conectar e deixar aquele sentimento lá, que, sei lá, minha preocupação, por exemplo, deixa de lado um pouquinho e tenta conectar, a gente vai ver que realmente chega a um lugar diferente e mais agradável. E é muito sobre estar presente, eu acho que se conseguir se conectar é sobre estar presente, né? Quando a gente deixa essa preocupação de lado e para de pensar no que pode acontecer, né? Já existem estudos, inclusive, que falam que a maior parte das nossas preocupações, não lembro quantos por cento, mas é mais de 90%, não acontecem.
A gente se preocupa com muitas coisas que não acontecem. Então, pensa só. Cria mundo utópicos, assim. Exato. Quanto do nosso cérebro maravilhoso, essa super máquina que Deus nos deu, a gente ocupa com coisas que não vão acontecer, com besteiras, em vez de colocar essa energia toda em algo produtivo, em algo frutífero, né? E a presença, ela é muito... existe um estudo, né? Existe um instituto nos Estados Unidos que se chama HeartMath Institute e que estuda exatamente a energia do coração. Uau. E o coração, ele tem um alcance em termos de frequência maior do que o nosso cérebro ou qualquer outra parte do nosso corpo. E se for pensar, o coração, ele é sentimento, ele é emoção, ele é intuição, o cérebro, ele é o racional. O coração, ele é muito mais desse lado mais sentimental, né? E a gente vive muito no racional. A gente tem que se permitir, muitas vezes, ouvir o que o coração está falando, né? E eu linko o coração com Deus, com o Espírito Santo, né? Ouvir o que o Espírito Santo está querendo me falar. Parar de preocupação, vou parar de pensar um monte de besteira, né? Porque o ser humano, ele tem a tendência a sempre piorar a situação, sempre pensar em algo mais negativo, enfim, a vitimizar. Então, vamos deixar isso de lado e vamos conectar com o nosso coração e ouvir o que Deus está querendo nos falar. Nossa chaminha, né? Nossa centelha mesmo divina que está aqui dentro. Ai, gurias, o papo tá muito bom, a gente continuaria, a gente vai ter que marcar um outro podcast para falar das viagens, né? A gente fala pouco, né? Mas eu acho que eu quero finalizar, indo para o final aqui, e falar, Michi, vou te provocar agora a trazer essa conexão com o corpo que a gente conversou e relacionar também com esse movimento das mulheres, né, que surgiu aí, que está surgindo, né, e para a gente também ir para esse lugar de causa compartilhada, né, porque a gente está aqui potencializando esse lugar das fases e das faces do feminino, né, trazendo essa mulher dentro dos contextos que ela está inserida hoje, resgatando a nossa ancestralidade, se inspirando com tudo isso, né, com conquista, com desafio que a gente traz para o dia a dia, né? Enfim, vários lugares que a gente ocupa. E a gente estava conversando, né, em um movimento na semana passada, e o teu corpo, ele começou a se comunicar também de forma diferente. Acho que isso também faz parte, né, desse resgate, assim, e desse movimento também com o feminino, que tu traz também num lugar de causa, né? Sim. É muito engraçado porque a gente passa por ciclos, né? Por momentos na nossa vida, e eu sempre fui uma mulher muito forte, né? A Michele que existe hoje, eu brinco que quem me conheceu ali há 4 anos atrás já não me conhece mais, tem que me conhecer de novo porque aquela lá não existe mais. E eu sempre fui uma mulher que queria ser forte demais, que queria ser independente demais, que queria carregar o mundo nas costas. E isso é uma energia muito masculina, né? O homem que tem essa energia do prover, do proteger, do resolver. A mulher, ela é carinho, a mulher, ela é afeto, a mulher, ela é sentimento. Não que a gente não possa ser forte, né? Mas eu sempre tive uma energia masculina muito, muito, muito forte. Isso desde sempre. E aí, né, não vamos entrar na história, né, mas tem muito a ver com a história. E há uns 3 ou 4 anos atrás eu comecei um movimento de querer me aproximar um pouco mais da minha feminilidade. Foi um movimento um pouco forçado, talvez, porque eu tive muita resistência, mas foi um movimento necessário. E foi muito engraçado, né? Porque nós conversávamos na semana passada e eu, desde que tive a minha filha mais nova, a Laura, ela tem 9 anos, eu coloquei o Mirena, né? Que é um DIU. E é um anticoncepcional, né? Isso aí, isso aí. E ele é hormonal, então eu nunca mais menstruei. Para não dizer nunca mais menstruei, foram 2 situações. Uma foi em terapia. Eu estava conversando com a minha psicóloga, ela me falava sobre isso, né? Michele, tem que permitir o teu corpo ser feminino. Os ciclos, eles são importantes. Inclusive, os ciclos, eles estão linkados com prosperidade, né? É importante para a mulher ter esse ciclo. E nós conversávamos sobre isso, sobre Mirena, enfim. Eu era muito resistente. Terminou a terapia, eu fui pro banheiro, tinha menstruado. Isso depois de 6 anos. Foi aquela coisa, tipo, o que está acontecendo aqui, né? O corpo que se é comunicando. Porque era maravilhoso não menstruar, né? Eu levantava, Deus, o livre, menstruação, coisa horrível, né? Cólica, incomoda. Então, assim, eu sempre fui super contra.
E ok, comecei esse processo, mas nunca tive coragem de retirar o meu Mirena. Semana passada nós conversando, né, entramos nesse assunto menstruação, nem lembro como, porque como nesse podcast, os nossos assuntos eles começam aqui, eles dão 3 voltas ao mundo, né? E vão parar em outro lugar. E entramos nesse assunto menstruação. E, inclusive falei da minha filha, enfim, né, de algumas situações. Terminamos de conversar ali, eu e a Julia Cândice, fui ao banheiro, estava menstruada. Então é muito sobre isso, né? Ouvir o nosso corpo. O nosso corpo, ele fala. E você ainda tem o Mirena? Eu ainda tenho Mirena, agora estou em processo para retirá-lo. É. Que é um desafio, né? Porque, querendo ou não, é uma Michelle que está convivendo há muitos anos com esse controle, né? Com esse não ter ciclos, não ter mudança de humor. Tá sempre... Né? O homem, ele é muito estável. E eu estou sempre muito estável. Então, é um desafio. Mas é um desafio que eu quero enfrentar. Então, tá tudo certo. A gente redescobriu o nosso poder, né? A gente falou muito sobre isso nos outros podcasts também, né? O quanto honrar essa ciclicidade, né? É o nosso papo de causa aqui. Mas, assim, né? O próprio plantar a lua, que é um ritual de entrega do sangue para a terra, né? Porque a gente foi convivendo com esse lugar de resistência mesmo, né? Porque a menstruação é nojenta, porque todo mundo vai ver, né? Então, isso também está no inconsciente coletivo. Só que é a própria potência do nosso corpo, a gente perceber que em um momento está mais criativa, no outro está mais para dentro e talvez mais intuitiva para um outro lugar. Então, a gente já falou bastante sobre isso, né? Mas é sempre bom retomar, porque é uma prova, né, na prática, que é esse corpo se comunicando de novo, né? E te trazendo essa possibilidade de reconexão com ele, né? Exatamente. E com o teu poder. Exatamente. É importantíssimo, né? Porque o corpo... Falando de Deus de novo, né? Foi um presente que ele nos deu. E ele fala através desse corpo físico que está aqui com a gente, né? Então, a gente tem que aprender a ouvir, a sentir. A gente tem que se permitir sentir o que o nosso corpo está querendo nos falar. E isso é muito importante. Para nós, mulheres, mais ainda, né? E a gente vem de um histórico ali em que a mulher se anulou muito, se colocou muito numa posição muito masculina e que negou esse lado sensível, né, esse sentir. Eu me vi muito assim e eu vejo que muitas mulheres ao redor de mim também passam pela mesma situação, né? Então, acho que é uma causa maravilhosa. Eu nunca fui uma pessoa que se aprofundou muito nos assuntos femininos. Eu nunca busquei entender o meu corpo e ouvir o meu corpo. Isso é muito importante. Está sendo incrível conseguir prestar atenção nos sinais que ele me dá. Né? Isso me ajuda a me conectar mais comigo mesma. E provavelmente, quando você tirar o Mirena, isso vai vir muito mais forte. Até porque a gente já falou em outras situações, né? Da própria questão física, né? Quando você menstrua, quando a mulher menstrua, ela tem a possibilidade de renovar o seu sangue, coisa que o homem não tem, né? Então, a gente faz um detox, a gente faz uma limpeza, né? Todo mês tem isso. E quando você tem um contraceptivo, isso não acontece. Né? Então, não é só o detox físico, é um detox emocional. Então, eu deixo as minhas raivas irem embora, né? Eu tenho a possibilidade de soltar isso tudo, né? Porque o corpo juntou durante 30 dias todas as minhas experiências. E agora a gente joga para fora. Né? Então, ficamos felizes com mais uma. Reequilibramos, né? Reequilibramos. Ai, gurias, muito obrigada por esse papo. Comenta rapidinho para nós, Michi, só para não deixar isso, né? A empolgação, né? A conversa. Cada vez melhor, né? Os nossos podcasts também. Cada vez num lugar, assim, de mais potência também dessa voz, né? Comenta rapidamente, né? Enfim, se tu quiser dar o teu até logo, né? Porque a gente vai voltar para as mulheres ali em casa, sobre esse movimento com as mulheres também, esse círculo que está se formando aí. Sim. Então, no dia 20/4, nós faremos um movimento lindo lá na Mante, que vai ser o Mulheres com Sentido, né? E vamos falar sobre sentidos físicos, equilíbrio e também intuição. Vai ser um dia muito lindo, de muita experiência, né? Vai ser um dia bem experiencial. A Julie vai estar lá com a gente e vai ser para a gente se reencontrar, se reconectar. E vai ser um movimento lindo. Não vou falar mais, porque senão eu vou falar muito e vou dar muito spoiler. Né? Em breve a gente vai soltando algumas informações nas redes, mas vai ser um movimento maravilhoso que todas nós precisaríamos nos permitir passar.
Isso aí. Potencializando, né, esse lugar de união, de conexão, né, entre as mulheres, a gente vai se fortalecendo. Gurias, obrigada por hoje. Obrigada, né, a quem nos acompanhou, que a gente busque essas histórias de inspiração, né, que a gente escalhe essas montanhas que é o nosso dia a dia também, né, e siga assim. Então, siga com essa lua, né, crescendo e indo para cheia. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Até. Beijo, beijo. Muito obrigada. Beijo.